da família está formando obreiros. João 4, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Amém? Amém. Diz assim, a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido Jesus que fazia e batizava mais o discípulo do que João, e ainda que Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi a outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. E pôs uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se e assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar pão, comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque o judeu não se comunica com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse-lhe, se tu conheceste o dom de Deus, a quem é, ou que te diz, te dar-me de beber, e tu lhe pediria, e eu lhe daria água viva. E disse a mulher, Senhor, se tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele a quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe será nela uma fonte de água, que sai para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que mais não tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Aleluia. Eu vou ler só até aqui. Podemos assentar no nome do Senhor. Hoje, a nossa lição foi sobre discriminação. E eu estava ali pensando que a pessoa mais discriminada foi Jesus. O povo esperava que o Senhor não nascesse numa manjedoura. Ele nasceu numa manjedoura. Ele viveu com a discriminação. Ele veio para um povo, os judeus não o aceitaram. Quer dizer, então Jesus ele vivia o tempo todo com discriminação. E depois nós falamos sobre a discriminação social, que nós não estávamos preparados para poder receber certo tipo de pessoa e conviver com ela. Jesus conviveu com um traidor. Jesus conviveu com Pedro, que o traiu. Conviveu com Judas, que o vendeu. Só que ele vivia o tempo todo no mundo espiritual. E ele sabia que aqueles homens iam fazer tudo aquilo com ele. Mas ele, hora nenhuma, se manifestou. E eu estava pensando, Senhor, por muito pouco nós nos manifestamos. Por muito pouco, só eu pensar que alguém virou o rosto para mim, eu já me manifesto. E tu me traz uma lição de amor, dizendo que as coisas da carne se inclinam para a carne, mas a coisa do Espírito se inclina para o Espírito. Mas ainda na Bíblia o Senhor me revela que o fruto do amor ele é o que? Paciência, longanimidade, bondade, mansidão, que pega o crente e pega o domínio próprio. E aí eu lembro que essa mulher samaritana, ela também foi uma mulher discriminada. A ponto que Jesus, quando ele veio da cidade,
eu sou tátil, eu estou sempre pronta a explodir. Quem tem domínio próprio é uma bênção. Quem tem mansidão é uma bênção. Mas a lição hoje, ela nos ensinou isso. E o Senhor me fez lembrar dessa mulher. Que Deus, no momento que Jesus sabia que ele tinha que entrar naquela cidade, que ele precisava daquela mulher, ele precisava preparar uma missionária, porque a Bíblia revela que essa mulher, ela foi a primeira missionária da Bíblia. E Jesus espera o discípulo ir comprar comida, ele entra na cidade, sabia que ia encontrar aquela mulher, e aquela mulher, ela vai pegar água. Jesus começa a conversar com ela, sabia que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, mas ele queria ter uma palestra com ela. Nós, muitas das vezes, não esperamos o momento. Acabaram os jovens de cantar o hino aqui, o tempo de Deus. Existe tempo da gente nascer e o tempo da gente morrer. O tempo da gente plantar e o tempo da gente colher. Nós não esperamos o tempo. Jesus esperou o tempo para poder ir ali conversar com aquela mulher. E quando ele conversa com aquela mulher, ele fala da primeira necessidade daquela mulher, que é tirar água. E aquela mulher, ela tinha alguns defeitos, vamos dizer, na sua vida pessoal. Ela era samaritana, ela era uma mulher adúltera. Então ela tinha que pegar água 3 horas da tarde. Tem noção, no calor de hoje, eu saí daqui para ir lá onde eu moro, pegar água. Ela só podia ir aquela hora, porque a sociedade e as outras mulheres não se comunicavam com ela. Talvez, se ela fosse mais cedo, ela seria desprezada pelas outras mulheres, pelo outro povo, de uma vida que não era uma vida normal na sociedade. E o Senhor pede água àquela mulher. Nós, muitas das vezes, nós não estamos preparados para se comunicar com alguém que tem um certo defeito, ou fazemos discriminação. Irmão, nós temos que estar preparados para poder lidar com todos os tipos de gente, porque nós temos que ter o amor e o domínio próprio. Temos que ter mansidão, e muitas das vezes nós perdemos isso. Ontem no serviço, eu deparei com 3 pacientes que não eram do agrado do Senhor, como diz lá em Romanos. Irmão, ele fazia uso do teu corpo, a qual não era para ser feito, mas ele era meu paciente. Eu tenho que cuidar, eu tenho que dialogar, mas irmão, eu estou diante da sociedade. A Bíblia diz que no mundo tu terás aflição. Como que eu vou conviver? Como que a igreja vai conviver com uma mulher samaritana chegando aqui na igreja? Como? Ela vai chegar e vai dizer, pastor, eu tive 5 maridos, e ainda o que eu tenho não é meu, o que é que eu faço? Discriminação. Foi a lição de hoje que eu peguei bem num pedaço, bem ponto mesmo dela, e eu comecei a meditar. Temos que estar preparados, irmão. Quantas vezes, olha para você mesmo, quantas vezes tu já foi discriminado, quantas vezes tu já não foi aceito, talvez no emprego, tu acha que o outro lá, ele também não discrimina a tua religião, não discrimina o teu jeito, somos discriminados pela roupa que vestimos, somos discriminados porque saímos com a Bíblia, somos discriminados porque usamos o cabelo, a qual não está na moda, somos discriminados de toda maneira, mas nós temos que estar preparados. Domínio próprio. Domínio próprio. Cadê o domínio próprio da igreja? E aí o Senhor começa conversando com aquela mulher e diz, e vê a mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, me dá de beber. Jesus estava criando relacionamento espiritual com aquela mulher. Aquela mulher, ela já tinha tido muito relacionamento físico, mas quando Jesus chegou na vida dela, Deus criou relacionamento espiritual. Aleluia, Deus. Sabe o que Jesus está falando para mim e você? Está pronto a criar no próximo relacionamento espiritual? Glória a Deus. Porque a coisa da carne, ela vai para a carne, e a do espírito é do espírito. Quando eu estou com uma pessoa que não é do meu
espiritual você criou? Quantos você adquiriu? É, Jesus. Para um minuto e pensa. Vamos cear. Momento de comunhão, de relacionamento com Deus. E com o teu irmão. Quanto relacionamento você criou? No teu emprego. Quanto? Quem pode olhar para mim, Serli, lá no Bela Lopes, e dizer: Serli é uma mulher de Deus. Eu vejo nela algo diferente. Será que pode, Cristiana? Será que pode, Maria Marques? Quem tem relacionamento contigo, fisicamente, de comprar, pode dizer que você criou um relacionamento espiritual? Que você é uma conselheira? Que você é uma amiga? Que você é prestativa? Será que podemos? E o Senhor continua palestrando com ela e diz: porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Tem situação na nossa vida, irmão, que temos que estar só. Não podemos estar acompanhados de muita gente, porque muita gente atrapalha. Vai falar com esse aí, vai dialogar com esse aí, vai estar com esse aí é um perdido, esse aí não tem mais jeito. Mas Deus chamou para você. É você que está revestido, é você que tem orado, é você que tem buscado. Então é você, o momento é teu. Deus preparou um tempo agora para você. Aquele amigo que está lá no teu emprego, ele está esperando uma palavra tua. Glória a Deus. O meu filho, o meu vizinho do lado, ele está esperando uma palavra minha. É, Jesus. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede a mim, que sou mulher samaritana? Porque o judeu não se comunica com o samaritano. Em outras palavras, como diz o meu pastor, como sendo tu evangélico da palavra do Deus vivo, pede a mim para comer a água para beber. Como pode tu pedir alguma coisa a mim? Como pode? Mas, irmão, Deus está deixando aqui, ó. Tu pode, olha, vou ler de novo. Disse-lhe, pois, a mulher, que na palavra, ela que era torta, como sendo tu judeu, eu e você, no lugar de Jesus. Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou espírita. A mim, que sou do candomblé. Desculpa a expressão, não estou atingindo a religião de ninguém. Desculpa quem está ouvindo. A mim, que sou prostituta. A mim, que coloco a glória de Deus, tu me pede a água para beber. O Senhor novamente repete: estou criando um relacionamento contigo espiritual. Aleluia, porque Deus. o que eu tenho, você não tem. É, Jesus. E eu quero dar a ti. Porque Aleluia. tu nunca mais, mulher, tu vai ficar nessa situação de humilhação. Saindo 3 horas da tarde para pegar água. Sozinha na mantequeca. Sozinha. Porque quem tem situação de perigo, de desprezo, de discriminação, essa pessoa sempre quer aparecer um pouco mais quando está no meio dos outros, mas geralmente está sozinha. E nós não paramos para pensar nisso. E ele diz: olha, mulher, tu nunca mais na tua vida tu vai ter sede. Se tu me dá dessa água, tu criar um relacionamento comigo espiritual, se eu dialogar contigo, se eu te entender, porque eu entendo, você nunca mais vai estar nessa situação. Tu vai sair dessa situação. Aleluia, Deus. Sabe o que Jesus está falando comigo e você? Quem está numa situação de sede, de humilhação do teu lado, o Senhor está esperando a mim e você tomar uma atitude. É, Jesus. Vou repetir de novo. Deus está esperando a mim e você tomar uma atitude. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Andréia, Serli, Chile, Rocha,
Deus está esperando é nós tomar uma atitude. Jesus. Para poder ir lá e tirar a pessoa daquela situação. Vou correr, mais 5 minutinhos. E respondeu e disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, a quem é que te diz, dá-me beber? E tu me pediria e lhe daria água viva. Quem tem água aí para dar? Deus. Desceu pelo Espírito Santo de Deus. Jesus. Quem tem água aí para dar? Quem tem água aí para dar? Aleluia! Quem tem água aí para dar? O mundo está com sede. Eu ia falar outra coisa, mas o Senhor já mandou ficar por aqui, vai ser aqui mesmo. O mundo está com sede. Jesus. O povo, a humanidade está com sede. E quem tem água é eu e você. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui há água. Aqui há água. Aqui há água. Aleluia. Aqui Deus. há água. Nós vamos ter Glória a aqui Deus. há água. Essa água tem que ir para dentro do nosso trabalho. Essa água tem que andar conosco todo dia. Não é aqui não. Não é aqui não, igreja. É aqui, ó. É aqui, ó. Como que eu vou ajudar o cego de Jericó? Como que eu vou ajudar a mulher adúltera? Como eu vou ajudar Judas? Como eu vou ajudar Pedro? Eu preciso estar com a água. Aleluia a Deus. Precisamos estar com a água, igreja. Jesus. Sabe por quê? Esses bancos estão vazios? Não é por causa de Deus, não. É por causa de mim e de você. Que não usamos a água. Não damos de beber quem está com sede. É muito mais fácil a gente criticar, mas ajudar, a gente nunca estamos prontos para ajudar. Jesus. E para ser bem rápido, que eu vou já entregar. E quando Jesus conseguiu dialogar com aquela mulher, ele conseguiu fazer aquela mulher abrir o coração dela. Ele perguntou para ela: vai chamar teu marido? Ela disse: Senhor, eu não tenho. Ele disse: disseste bem, mulher, porque tivesse 5 e o que tem não é teu. Ela entendeu que Deus estava mudando a vida dela. E ela saiu dali e foi anunciar Jesus. Jesus. Eu quero saber se quando eu e você encontrar com um samaritano, haverá transformação. Eu quero saber se eu e você encontrar com o cego de Jericó, haverá visão aberta. Eu quero saber se eu e você, quando encontrar com a mulher adúltera, haverá mulher transformada. Eu quero saber se eu e você, quando encontrar com o viciado, haverá vida transformada. Deus está contando conosco. Deus está contando conosco. Quem pode erguer sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor? Aleluia a Deus. Eis-me aqui, Jesus. Deus está perguntando para mim e para você. Aleluia a Deus. Se Ele pode contar com você. Erga a tua mão e diga se você pode ou não. Aleluia, você está disponível ou não? Oh, Jesus. Irmão, isso é sinceridade. Aleluia a Deus. Eu olhando aqui no plenário, eu entendo, ou a igreja não entendeu, ou a igreja realmente está refletindo que Deus não pode contar conosco. Mas isso é bom, sabe por que isso é bom? Porque a gente não estamos preparados para lidar com certas situações. Oh, Deus. Eu não estou preparada. Toda a minha família sabe disso que eu falo. Eu não estou preparada para estar entrando em papel. E eu creio que nessa manhã você está refletindo nisso. Tem situação, Senhor,
que eu não consigo lidar, mas o Senhor me prepara. Aleluia, Jesus. Me prepara para que eu possa lidar melhor com meu irmão, lidar melhor com a sociedade, a qual haverá transformação de vidas e de almas. Eu não lembro agora o versículo, eu acho que é Mateus 10. A palavra diz que eu e você faria a obra maior do que o Senhor fez. Que no nome dele nós expulsaríamos demônio, curaríamos os enfermos e transformaríamos a vida. Então é eu e você que estamos prontos para fazer isso. Vamos aplaudir o nosso Deus, que ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia a Deus. A paz do Senhor Deus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Pode pé em nome de Jesus. Pode pé em nome de Jesus. Fala comigo. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço-me, exalto ao teu nome. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço-me, exalto ao teu nome. Olho ao redor e vejo tudo que criaste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o teu amor. Não tenho palavras para expressar ou descrever a sua glória. Como prova do teu amor. Levante a mão para o céu e diga: levante as mãos e digo: Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço-me, exalto ao teu nome. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço-me, exalto ao teu nome. Aleluia. Queridos, vamos partir para a parte, segunda parte do culto dessa noite, que é a nossa dessa manhã, que é a nossa Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia, querido do Senhor, na qual Deus, por intermédio, querido, do seu Filho amado Jesus Cristo, padeceu na cruz pela minha, pela sua vida, sem ter feito nada, sem ter culpa de nada. Eu quero conjecturar muito rápido uma palavra que Isaías falou, quando Deus olha para a terra e pergunta: quem há de ir por nós? Isaías, conforme eu preguei aqui uma vez, Isaías ele olha para um lado, olha para o outro e fala: Senhor, eis-me aqui. Mas eu creio que chegou um período, igreja, que Isaías não pôde mais pregar, que os outros profetas não pôde mais pregar, os outros discípulos também não queriam mais pregar. Eu conjecturo agora, já com Costa, muito rápido. Deus olha agora para os céus, quem está em torno dele e pergunta: a quem há de ir? O povo não quer ouvir mais os discípulos, o povo não quer ouvir mais os profetas. Quem há de ir agora? Eu quero conjecturar, tá, querido? Não está escrito isso não, é conjectura minha. Eu olho Jesus olhando para um lado e para o outro, falando: Pai, eis-me aqui. Envia-me. Na baixa, na baixa. E o Pai falando: mas você é o que eu tenho de
vejo ele falando: Pai, envia-me. Eu quero Aleluia. ser o intermediador dessa história. Eles não querem mais ouvir discípulos, não querem mais ouvir os profetas. Eu vou pessoalmente. E eu indo pessoalmente, eu vou estar debaixo da tua autoridade, da tua graça, da tua unção, da tua misericórdia. E todos na terra saberão que existe um Deus no céu. Aleluia. Que a letra e o papel não pode descrever. Aleluia a Deus. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor? Cadê meus cantores de Santa Ceia? Cadê a cantora da Santa Ceia? Aleluia. Glória a Jesus. Olha para o teu irmão, eu quero, enquanto a nossa missionária vai estar em torno do louvor, você vai ocupar tuas mãos, ocupa tuas mãos, ocupa tuas mãos. E tu vai até uma pessoa, enquanto a missionária estiver em torno do louvor, e dá um abraço nela. Glória a Deus. Pode falar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ele verteu.
Glória a Jesus. Amém. A palavra do Senhor, ela nos revela assim: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graça, partiu e disse: este é o meu corpo, dado por vós. Fazei isto em memória. Irmãos, essa hora é um momento único. Você e Deus. Aleluia, Deus. Um momento que agora não tem um pastor, não tem a missionária, não tem um evangelista, não tem um presbítero. O momento agora é você e Deus. Porque ele falou: recebi do Senhor meu bem, por entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graça, e partiu e disse: este é meu corpo, o que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E nesse momento, esse mês que tu passou, eu, pastor Leonardo Santos, não posso tomar ceia. É você e Deus agora. É você e o Senhor. Aleluia, Deus. Levanta para o alto agora. A Bíblia diz: se tiver algo contra o teu irmão, antes da oferta, conserta com ele, conserta com ela, e se principalmente na ceia do Senhor. É, Jesus. Meu coração tem que estar limpo. Aleluia, Deus. Alas, amante, como que quer levar. A Bíblia diz: esperar um pelos outros. Fazer isso em memória de Jesus. Aleluia. Quem pode adorar a Deus nessa manhã, igreja? Aleluia, Deus. Nós estamos na mesa do Rei. Glórias a Deus. Aleluia, Oh, Jesus. glória. Oh, glória a Deus. É, Aleluia, aleluia, aleluia. Deus Santo, Deus Poderoso.
depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aqueles que comem o pão e bebem o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos o que dormem. Irmãos, vamos apresentar para o alto. Aleluia, Jesus. Aleluia.